Olá pessoal, a Ku Klux Klan é uma organização civil americana violenta e altamente racista que prega a supremacia racial. Essa supremacia racial branca, ela é branca, isso mesmo, branca. Ou seja, latinos e mestiços não são vistos como brancos. Por outro lado, para ser considerado integrante dessa chamada raça superior, a pessoa deve ser norte-americana e protestante. Então, se você é brasileiro, saiba que não será considerado branco por esses racistas. Bom, a Igreja Metodista, ela surgiu no século XVIII. William Joseph Simmons foi um dos seus pregadores. Pois bem, esse senhor liderou a Ku Klux Klan. Esse senhor, que deveria ser um homem de Deus, liderou uma organização altamente racista. Williams defendia que pessoas fossem não só discriminadas, mas também espancadas e assassinadas pelo simples motivo de não serem brancas puras. A Ku Klux Klan se caracteriza basicamente por três movimentos sucessivos e distintos. Todos esses movimentos praticaram atos terroristas e clamaram pela chamada purificação racial da sociedade americana. A Klan ficou famosa por fazer reuniões a céu aberto, onde apareciam muitos membros com capuzes brancos, que esses membros eles queimavam cruzes. Os seus métodos iam desde assustar populações negras com cavalgadas noturnas, onde todos portavam tochas, até o lixamento e o enforcamento de negros. Mas para entendermos bem o que foram esses três movimentos da Klan, temos que voltar na história até a Guerra da Secessão. Então vamos lá. A Guerra da Secessão foi uma guerra civil que ocorreu nos Estados Unidos entre 1861 e 1865. Nessa guerra, o sul agrícola e dependente da escravidão se insurgiu contra a União depois que os estados do norte passaram a defender o seu fim. O ápice de todo esse imbróglio ocorreu com a vitória de Abraham Lincoln nas eleições de 1860. Esse político do Partido Republicano era visto como um abolicionista. Antes mesmo da sua posse, o estado da Carolina do Sul declarou a sua saída da União já em dezembro de 1860. Diversos outros estados seguiram seu exemplo e criaram os chamados Estados Confederados da América. Começou aí um sangrento conflito que terminou com a derrota do Sul, que ficou totalmente destruído e com um saldo de 600 mil mortos. Os estados sulistas não aceitaram a derrota, nem muito menos a libertação dos escravos. Foi nesse contexto que surgiu a Ku Klux Klan. Com o fim da guerra e a libertação dos escravos através da Emenda Constitucional número 13, não se sabia ao certo o que fazer com o enorme contingente de libertos. Alguns defenderam o seu retorno à África, mas a grande maioria já tinha formado vínculos com os Estados Unidos e preferiu ficar no país. Alguns movimentos negros surgiram reivindicando os mesmos direitos dos brancos. Isso amedrontou muitos antigos proprietários de terra. E aí surgiu um contramovimento chamado Ku Klux Klan em 1866. Era formado por veteranos da Guerra da Secessão. Foi idealizada pelo general Nathan Bedford Forrest. Os seus integrantes defendiam o Império Invisível no Sul, que seria formado pelos estados perdedores da guerra. O seu fim era restaurar o trabalho escravo. Eram contra qualquer integração social dos escravos recém-libertados. O movimento tentou derrubar governos estaduais republicanos e praticava extrema violência. Linchamentos eram frequentes. Os seus trajes contendo roupões brancos e chapéus tinham a finalidade tanto de aterrorizar quanto de encobrir as identidades. Possivelmente, o nome Ku Klux Klan veio da palavra grega kaiklos. E essa palavra grega kaiklos, ela significa anel. E veio também a palavra Ku Klux Klan da palavra inglesa clã, que
que tem o mesmo significado de clã em português. Alguns poucos historiadores defendem que o nome vem do som feito quando se coloca um rifle para atirar. A clã só aceitava como membros pessoas oriundas de pais americanos brancos e que fossem nascidas nos Estados Unidos. Também não poderiam ser católicos. A perseguição aos negros foi logo ampliada. Os novos alvos eram os católicos e os judeus. Os candidatos a integrar a seita eram sabatinados e obrigados a jurar total lealdade e obediência à organização. É bom que os latinos que defendem o racismo, em especial os que defendem a Ku Klux Klan e o nazismo, saibam que mesmo que se achem brancos, eles não serão considerados como tal, nem nos Estados Unidos racista, nem na Alemanha nazista, nem, melhor dizendo, nos nazistas alemães. Já vi pessoas morenas praticarem racismo. Isso, na verdade, daria vontade de rir se não fosse trágico. Existe um caso ridículo e emblemático de um professor catarinense. Isso mesmo, um professor que enviou uma carta para um grupo nazista alemão e recebeu em resposta que eles não aceitavam latinos, que os latinos eram um bando de pretos favelados. A Ku Klux Klan foi crescendo e ficando cada vez mais violenta. Homens, mulheres e até mesmo crianças poderiam ser vítimas. Diante do crescimento de crimes horríveis, muitas vezes praticados na frente de todos, o Congresso americano promulgou leis para combater os criminosos. A clã foi declarada terrorista e os seus adeptos simplesmente sumiram. Mas a semente do mal já estava plantada, bastando um terreno fértil para brotar de novo. Em 8 de fevereiro de 1915, estreou o filme Nascimento de uma Nação, de D.W. Griffith. Esse filme colocava os negros como vilões e tinha uma forte conotação racista, pois os retratava como ignorantes e agressivos. Resultado: o ódio contra os afrodescendentes aumentou muito, possibilitando que um pregador metodista de nome William Joseph Simmons restaurasse a Ku Klux Klan. No dia 16 de outubro de 1915, ele e mais 15 homens, diante de um altar improvisado, incendiaram uma cruz e fizeram um juramento a um tal de Império Invisível. Era o retorno da corporação racista. Voltava então a ladainha da supremacia branca. Para Simmons, somente deveriam ser sujeitos de direito os bons cristãos brancos. O conceito de cristão branco era bem restrito. Católicos estavam fora e todos deveriam ser anglo-saxões. Sendo assim, negros, judeus, mestiços e católicos eram todos vistos como inimigos. E começou uma onda de espancamentos e linchamento. Qualquer um que não se enquadrasse no conceito de cristão branco era um alvo em potencial. Comunistas também passaram a ser atacados. Foi nessa segunda onda que ficou oficialmente instituído o traje branco padrão. As queimas de cruzes também começaram em larga escala nesse renascimento da clã. A organização cresceu rapidamente, chegando a ter entre 4 e 5 milhões de integrantes. O grande azar da Ku Klux Klan foi o início da Segunda Guerra Mundial, já que os Estados Unidos se posicionaram contra os regimes totalitários e racistas, como é o caso do alemão. Antes do grande conflito, a clã ela já namorava com o regime alemão. Com a guerra, muitos dos seus membros foram lutar na Europa e alguns morreram. Isso enfraqueceu qualquer engajamento com o inimigo. A opinião pública americana também estava muito contraria ao eixo, o que acabou resvalando na organização. Com problemas financeiros e perdendo seguidores rapidamente, a clã acabou-se em 1944. Na década de 50, a organização começa a ressurgir das cinzas. Eles fazem o contraponto ao movimento de direitos civis, atacando os seus defensores, inclusive com assassinatos. Novos grupos de perseguidos foram eleitos. Eram os indígenas. Nesse contexto, de certa forma, diminuíram as ações contra os católicos. A clã defendia as leis de segregação racial e fazia oposição às revogações que eram pedidas por líderes como Martin Luther King. À medida que os negros ampliavam seus direitos, a Ku Klux Klan ficava mais violenta. Em 1963,
4 meninas são brutalmente assassinadas enquanto rezavam numa igreja que foi alvo de uma bomba do grupo. Ativistas negros eram sempre perseguidos e assassinados. Esses excessos colocaram a opinião pública americana contra os terroristas. Por outro lado, os Estados Unidos começaram a ter uma sociedade mais plural em virtude da imigração, principalmente da imigração latina. Muitas pessoas passaram a vê-los como marginais, o que fez com que muitos saíssem da organização em face da pressão social. Atualmente, a Ku Klux Klan conta com apenas 3.000 membros. Alguns estudiosos do movimento defendem que são um pouco mais, algo em torno de 4.000. Apesar de um ou outro ativista tentar fazê-la grande de novo, as atrocidades e os absurdos que a organização fez, com mortes, inclusive de crianças, os afastaram a clã do americano médio. Agora eu me pergunto, como podem existir pessoas tão idiotas que defendem a supremacia branca, a supremacia de uma raça em relação a outra? Não há nenhuma comprovação científica nesse sentido. E olhem que muitos já tentaram elaborar teses, principalmente durante o nazismo. Mas o pior de tudo é um pregador apoiar esse tipo de organização. Que Bíblia essa pessoa leu? Que interpretação maluca ele fez do texto sagrado? Hoje, esses maníacos andam sem a máscara, protegidos pelo manto da liberdade de expressão. Ainda restam 29 grupos diferentes que se proclamam membros da Ku Klux Klan e também se proclamam cristãos. Esse pessoal da clã se proclama cristão. Esse mundo realmente é muito louco. É isso aí, pessoal. Valeu!